é o início da ira de Deus com as trombetas e depois, logo em seguida, as taças da ira, né? Isso. Então a gente vê aqui que termina a abertura dos selos com o prenúncio do dia do Senhor, da vinda de Jesus Cristo, né? Já ali também, no final dos selos, a gente vê ali um período de um acontecimento estrondoso, né? No sexto selo da terra se retroceder com o que está prestes a acontecer, né? Já predizendo ali a vinda do Senhor e aqui o início da grande tribulação. Então é isso que se dá o período dos selos. A gente vê as aberturas dos selos todos sendo esse período do início das dores, com o final desse selo sendo o começo da grande tribulação e a abertura do último selo depois de todos os selados ali no início da grande tribulação. O nosso irmão Cícero Moreira, você conhece, né? Conheço, irmão Cícero Mecânico. Ele faz um comentário aqui, ele diz: rapaz, seu assunto muito bom. Na minha opinião, só vejo a igreja até Apocalipse capítulo 3. O que capítulo 3? Diz só veio a igreja até o... Bom, no capítulo 7, né, que é o que a gente então já passamos do 3, vai iniciar. Ele só vai até o 3 aqui, nosso irmão. A gente está aqui no 6, né? O capítulo 7 a gente vê o servo de Deus são selados, né? E aí, esse selo do servo de Deus diz assim, ó, a partir do capítulo 7. Então vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. A gente já viu essa cena, né? Esses 4 anjos, né? Impedindo os 4 ventos de soprarem na terra e no mar, em qualquer árvore. E vi outro anjo que subia do leste, trazia o selo do Deus vivo. Ele gritou aos 4 anjos que haviam recebido poder para danificar a terra e o mar: esperem, não faça mal na terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa de seus servos. Então, aqui estão sendo selados os servos de Deus, né? Aqui no capítulo 7. E ouvi o número dos que foram marcados com o selo de Deus, e eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Aí isso aqui é uma parte polêmica, esses 144 mil, é uma polêmica. A gente não ia entrar nesse capítulo, né? Mas nosso irmão fez uma pergunta. E aí, você está no 7, capítulo 7. Eu estou no capítulo 7. Ele acredita que a igreja vai só até o 3. O 3, eu não vejo assim, porque no capítulo 7 nós vemos o servo de Deus sendo selado, né? E aí é dado ordem a esse anjo para que não faça mal na terra até que todos eles sejam selados. O selo de Deus, assim como existe a marca da besta no Apocalipse, existe o selo de Deus. O selo de Deus é para aqueles que vão ser salvos nesse período. É aqueles que estão sendo salvos nesse período. Então aqui ainda há possibilidade de salvação. Deus ainda está selando os seus, né? Deus ainda está salvando. E aí aqui já é o início da grande tribulação. Aqui ainda tem servo de Deus na terra, né? E aí esses que estão sendo selados, aí sim, haverá um momento que quando todos estiverem selados, aí pronto. Esses 144 mil não é um sim, não representa uma literalidade da quantidade, não será 144 mil. Esses 144 mil são uma representação de todo o povo de Deus, né? Não, e aí, ó, da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, e dá uma quantidade aqui. E aí, a partir do verso 9, nós vemos uma grande multidão. Depois disso, vinha uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, e usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras e gritavam com grande estrondo: a salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono e do cordeiro. E aí, todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciões e dos 4 seres vivos, prostravam-se com o rosto em terra diante do trono e adoravam a Deus cantando. Aí há um louvor aqui, né? E aí, a gente vê em uma parte aqui, os anciões perguntando a partir do verso 13. Então um dos anciões perguntou: quem são estes vestidos de branco? Isso aqui está tudo no capítulo 7, né? Para responder nosso querido irmão. Quem são esses vestidos de branco? Um dos anciões pergunta, né?
De onde eles vieram? Mais uma pergunta. Verso 13 do capítulo 7 de Apocalipse. Se alguém quiser depois até ler. E no verso 14, eu respondi, Senhor, tu sabes. João dizendo, né? E ele disse, quem disse? São aqueles que vieram da grande tribulação. Lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e dia e noite o servem em seu templo, e aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome nem sede, o calor do sol nunca mais queimará, pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor, e ele os guiará às fontes das águas vivas, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Então nós vemos aqui esses 144 mil é uma representação Sim. desses que serão selados e salvos na grande tribulação. Há uma grande multidão e os anciões perguntam, de onde vem esse povo vestido de branco? E ele diz, esse povo vem da grande tribulação. Esses são aqueles que lavaram suas vestes e embranqueceram no sangue do Cordeiro, né? E então, provavelmente, foram martirizados na grande tribulação. Haverá uma perseguição, a igreja será perseguida, martirizada na grande tribulação. Queria eu que a igreja dos últimos dias não passasse a mesma perseguição que passou nossos pais na fé, né? Verdade. Foram martirizados, jogados em arenas, mortos, queimados, mas será uma perseguição intensa e até maior do que houve naqueles dias, nos últimos dias, nos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então a grande tribulação se dá nesse período nos últimos selos, começa-se ali aquele período. Há um número de selados, de salvos ali naquele período, que serão provavelmente martirizados, mortos, serão salvos na grande tribulação. E esses 144 mil aqui, que é algo até polêmico, pode ser polêmico para algumas pessoas, mas para nós é simples. É uma representação simbólica de todo o povo de Deus. Por isso que ele começa a dizer, foram 12 mil de uma tribo, 12 mil de outra, 12 de Benjamim, foram selados, porque é o Israel de Deus aqui. E esse Israel de Deus abrange também nós, gentios, né, que fazemos parte agora da aliança feita a Abraão, porque em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. E aí nós somos esse Israel de Deus, e aí esses 144 mil é uma representação desses que serão salvos e selados na grande tribulação e estarão diante do trono de Deus. Glória a Deus. Então você não crê que a igreja seja só até o capítulo 3 do Apocalipse? É porque existem duas visões, né? E nosso querido irmão, ele é pré-tribulacionista. O que é o pré-tribulacionista? O pré-tribulacionista, ele acredita o seguinte, ó, só para a gente diferenciar. Pré-tribulacionista acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, né? A grande parte da igreja cristã acredita assim, mas há outra parte da igreja que não acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, né? Que é aquele arrebatamento secreto, né? Muitos acreditam nisso, mas a Bíblia, ela deixa uma margem, não deixa como é que eu posso dizer? Ela não deixa margem para isso, né? Melhorar a minha fala. A Bíblia, ela é muito clara. Ela não dá brecha, né? Ela não dá brecha para essa interpretação. Ela é muito clara em dizer aqui que haverá pessoas para ser selada nesse período e que a igreja vai estar sendo martirizada e perseguida, né? E a gente vê isso nas duas testemunhas. E mais na frente a gente vai estudar isso. Vai ter as duas testemunhas que elas serão silenciadas, serão mortas, né? E ele representa também o povo de Deus que vai ser martirizado naquele tempo. Quem dera, eu queria, né? Se fosse possível, que nós não passássemos pelos mesmos martírios e sofrimentos, mas nós não somos melhor que nenhum dos nossos pais, né? Que foram passados por grande tribulação. A dos últimos dias será ainda maior, a qual o próprio Deus vai dizer na sua palavra que por amor dos escolhidos aqueles dias serão abreviados, porque se não se fosse abreviado aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Um período de tão grande sofrimento, perseguição e martírio para a igreja de Deus será o período ali da grande tribulação. Há os pré-tribulacionistas e há os que são meso ou pós-tribulacionista. O que é mesotribulacionista? Meso é o que acredita que será no meio, e o pós-tribulacionista será depois da grande tribulação. Então a gente tem que entender que há essas três correntes escatológicas sobre
a vinda do Senhor, sobre o dia do Senhor, né? Então é 3 correntes escatológicas: pré-tribulacionista, mesotribulacionista e o pós-tribulacionista. Eu acredito que será no meio da grande tribulação, virá o dia do Senhor, porque não há como Jesus vinha antes que o anticristo se manifeste. E o anticristo se manifestará e dará início ali à grande tribulação, e aí no meio da grande tribulação, eu acredito que virá o evento principal da história humana, o dia do Senhor, a vinda do Senhor, que é profetizado em Isaías, que ele mesmo falou na Nova Aliança. O dia do Senhor se dará ali no meio da grande tribulação. Glória a Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui para a irmã Vani Nobre, que Deus abençoe sua vida. A nossa irmã Tereza Souza, um abraço, minha irmã, que Deus abençoe sua vida. Andréia Nascimento, seja bem-vinda ao nosso programa. Gilmar Dolovet. O irmão Francisco Nunes, ele diz: tem algum ministério que afirma que só esses 144 mil serão salvos, né? Isso aqui é uma interpretação, eu acredito que é dos TJs, né? Eu acho que essa interpretação é dos TJs. Que acredito que esse número é um número literal de todos os salvos. E a Bíblia vai dizer que serão tantos quanto a areia também da praia, né? Tantos quanto a areia da praia serão o número de salvos. Embora a gente vê lá no Armagedon, lá nos capítulos finais, também a cidade santa ser rodeada por todos os lados e serão como uma imensidão como um mar, né? Aqueles perdidos que serão destruídos e tentarão a última vez contra o povo de Deus que estará na cidade santa, e aí haverá aquele acontecimento do Armagedon, serão destruídos com fogo e enxofre, né? O irmão Cícero, ele faz uma pergunta, ele diz: os 144 mil é a igreja? Esses 144 mil, ó, começa no capítulo 7, é bem claro em dizer, ó, então vi os anjos de pé diante do 4 cantos da terra, então, e vi outro anjo que subia do leste. Esperem, ó, a partir do verso 3, esperem, não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa de seus servos. E ouvi o número dos que foram marcados com o selo de Deus, e eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Então aqui, esses 144 mil é o Israel de Deus, toda a tribo de Israel. Nós temos que entender que Apocalipse é simbólico. Então esses 144 mil é sim, irmão Cícero, a igreja de Deus, o povo de Deus que estará na terra, né, nesse período. Né, serão 144 mil de toda a tribo de Israel. Nós somos o Israel de Deus. Esses 144 mil é uma imagem simbólica que representa todo o povo de Deus. Então nós temos nesses 144 mil esse povo que está sendo perseguido, martirizado, que está sendo morto na grande tribulação, no início da grande tribulação, encabeçado tudo isso pelo anticristo, né, pelo sistema do maligno que já opera entre nós. O sistema do anticristo já opera, e a gente vê cada dia se intensificar mais a perseguição nos países já perseguidos, e até um início de perseguição aqui no nosso país, aos valores cristãos, né? Primeiro ela está ainda no campo das ideias, no campo ideológico, mas já há leis para ser aprovadas, já há, o sistema já opera para tentar começar também uma perseguição aqui no nosso país, e nós não vamos, infelizmente, eu queria que a Bíblia me dissesse que nós não iríamos passar, poderia confortar meu coração, porque eu tenho filhos, né? Eu sei, mas pode ser que não se intensifique no meu e seja no período deles, mas eu sei que Deus estará com o seu povo, guardando na vida ou na morte, nós estaremos com o nosso Senhor e Salvador. É verdade, né? Júlio César, nosso querido irmão Júlio César, e Apple Horizonte, conectado aqui com a gente. Deus abençoe sua vida, meu irmão. E o Gleidson Alves, que Deus seja contigo. Pastor Wesley Queiroz aqui também conectado com a gente. Um abraço todo especial. Então, Pastor Jonas, esses 144 mil não é só esses os salvos, né? Isso, não é um número literal dos salvos, né? É uma representação de todos os salvos, né? E aí por isso que ele lista aqui todas as tribos, as 12 tribos de Israel. E essas 12 também representam todo o povo de Deus. Por isso que o anjo vai dizer, não façam mal, ainda temos que
selar todos os selos de Deus, todos selar com os selos de Deus. E esse selar, esse selo de Deus, a gente vai ver isso quando a gente estiver estudando sobre o selo de Deus e a marca da besta. Nós chega lá, né? Nós chega já lá, mas nós já estamos dando um spoiler aqui. Eles serão selados. E aí a gente vê que o selo de Deus é um selo espiritual, mas está falando aqui de selados na testa, né? Só que é algo espiritual. E esse selo, o que é o selo de Deus? É o Espírito Santo na vida do crente. Isso. É aqueles que estarão com o Espírito, com azeite nas suas lamparinas, né? É as 5 virgens prudentes. E o que é esse selo? Esse selo é o azeite na sua vida. E o que é o azeite? É o Espírito Santo. Glória. Então, o selo de Deus dos últimos dias é aqueles que conservarão o Espírito Santo dentro deles. Pronto. Sendo morada do Espírito Santo. Esses serão selados por Deus. E aí, esse selo, ele diz aqui, ó. Espere, não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa de todos os seus servos. Aí o anjo pede, calma, vamos selar todos. Aí sim vem a ira de Deus sobre a terra, que é já aqui no 7º selo, né? Começa-se ali, dá início, no 7º selo, o período das trombetas, uma ira parcial de Deus, e depois a gente vê as taças da ira, que é uma ira total de Deus, né? Deus começa a derramar a sua ira de forma parcial, né? Na grande tribulação, e aí vai estar guardando os seus, por isso que ele diz, nós vamos selar todos, porque depois que todos estiver selados, irmãos, aí é aquele período que a porta da graça se fecha, que a gente fala muito, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque buscarão e não o acharão mais. Então, até que todos sejam selados, esse 144 mil simbólico aqui, que representa todos. Quando todos estiverem selados, né? Deus está sendo longânimo, paciente comigo, com você, para que todos nós possamos ser selados para aquele período tão terrível que vai se iniciar da grande tribulação. E aí, depois que todos selados, os que estão selados não perdem mais sua salvação. Eles vão preferir morrer do que negar a Cristo. Do mesma forma que quem vai ter a marca da besta não aceita mais, está tão distante, está tão com o coração tão endurecido, né, que eles não haverá mais oportunidade de salvação. Os que receberam a marca da besta já vão estar com essa ideologia na sua mente e eles não voltarão mais atrás, assim como os que têm o Espírito Santo, que é o selo de Deus, é o penhor, é a garantia da promessa, como diz na palavra de Deus, esses também não darão mais para trás. Eles, se for para morrer ou negar Jesus, eles vão preferir morrer do que negar Jesus Cristo. Pronto, deixa eu fazer esse comentário aqui da irmã Raquel de Vils. Ela diz sobre lá os 144 mil, ela diz, é a representação de 12 mil pessoas de cada tribo, que são 12 tribos, que é equivalente a 144 mil pessoas. É isso, pastor Jonas? Isso, mas é um número simbólico, né? Não é que há 144 mil pessoas seladas naquele período, 144 mil exatos, né? Nós temos aqui uma representação, porque 12, Deus trabalha, é muito interessante a forma que Deus trabalha com esse número, né? 12, Sim. Ele escolhe 12 tribos, ele escolhe 12 apóstolos, né? E aí, sim, ela começa a contar, ó, depois do verso 4 até o verso 8, é contado aqui 12 mil da tribo de Judá, 12 mil da tribo de Ruben, 12 mil da tribo de Gade. Então, é o Israel de Deus, né? 12 mil. Por que 12 mil? 12 mil. Só foi salvo 12 mil lá de cada tribo na antiga aliança? Não. É porque 12 é um símbolo completo, né? É um número completo. Deus trabalha com essa numerologia. E o Apocalipse também trabalha com essa questão de números. Quando se fala de 7, se fala de totalidade, plenitude. Quando se fala 12 mil de cada tribo, se fala de que se fala também de um número que é o número que Deus trabalha, né? Ele escolhe 12 apóstolos, ele escolhe 12 tribos, e aí esse número 12 mil é um número simbólico, né? E é contado as 12 tribos justamente porque representa todo o povo de Deus, né? E aí, somado esses 12 mil de cada dessas 12 tribos, dá esses 144 mil simbólicos, né? Que representam ali o povo de Deus, né? Que serão selados, né? 144 mil selados representa ali todo o povo de Deus que vai ser salvo e selado nesse período de início de grande tribulação, para passar pela grande tribulação. Por isso que quando o ancião diz assim, ó, quem é esse povo? Da onde esse povo veio? Esses são aqueles que foram selados para passar
pela grande tribulação, porque se Deus não sela, ninguém se salvaria. Era um período de grande martírio, perseguição, e aí Deus, ele sela, ele diz, olha, esses aqui são meus, é propriedade minha. O selo do rei não era assim, né? Sim. O anel do selo do rei tá selado, pronto, acabou, você é meu e pronto. Glória, e aí nem eles perdem mais sua salvação, por isso que eles conseguem passar pela grande tribulação, mesmo sendo mortos, martirizados, mas não negam mais a Cristo. Aqui eles não negam mais. Depois de selado, o rei selou, acabou, é dele. Está selado, é meu. Né? Então aí não perdem mais sua salvação, a porta da graça fecha, e aí depois desses selados, os que não foram selados, os que receberam a marca da besta. Glória a Deus. O irmão Francisco Nunes, ele diz, com certeza, pastor, mas está bem perto de tudo isso acontecer. Vocês estão de parabéns por esse momento maravilhoso. São poucos que estão tendo essa coragem de falar essa verdade da Bíblia. Nós, quando sempre começou, né, pastor, nós sempre tem essa coragem, né? Não na fugimos, simplicidade, né, pastor Jonas? Na simplicidade. Na nossa simplicidade, no que nós conhecemos da Bíblia, a gente tem dado a cara a tapa aqui na rede social, né? E o lema, quando a gente começou, lembra, aquilo que a gente souber, a gente fala, aquilo que não souber, a gente também diz que não sabe, né, pastor Jonas? Teremos a humildade de dizer que não sabemos, mas o que a gente puder aqui falar da palavra de Deus, a gente vai estar junto com nossos irmãos aprendendo. Isso aí. Obrigado, Diácono Francisco Nunes, pelo seu comentário. Isso nos incentiva a continuar, né, pastor João, nessa luta, que já vem há alguns anos, né, nessa caminhada aqui do que a Bíblia diz. A irmã Raquel diz, o selo de Deus é colocado na testa de seus servos. Este selo é oposto exato da marca da besta, pastor João. Bom, então vamos lá. Quando se fala de fronte, testa, é entendimento, né, intelecto, né? Então, o selo de Deus é uma forma de pensar, de agir também. Assim como a marca da besta é uma marca, é uma forma de pensar, de ver as coisas, de agir, né? Assim como a marca da besta, eu não creio que seja... A gente está aqui já dando spoiler dos próximos, né? Uma marca física, né? Um número escrito na testa, nem um microchip enfiado na mão. Não é literal também. Não é literal, deve ser algo ideológico e espiritual. Também o selo de Deus é algo ideológico e espiritual. A Bíblia fala do penhor da nossa promessa, do selo, e ele sempre fala do Espírito Santo. Então, o selo estando na testa é aquela transformação da mente que Sim. Paulo fala, Romanos capítulo 12, né? Diz assim, não vos moldeis aos padrões Sim. deste mundo. Isso. Né? Quem se molda ao padrão desse mundo recebe a marca da besta. Né? Não vos moldeis ao padrão desse mundo. Mas o que? Transformai pela renovação da vossa mente. Esse é o selo. Metanoia, mudança de mente. Aquela palavra renovação da mente significa lá no original grego, metanoia, o que é? Mudança de mente. Então, a marca, o selo de Deus é uma mente transformada. É a mente semelhante à mente de Cristo. Né? É uma vida regenerada. É o Espírito Santo conservado, como lá na parábola das virgens. Né? É aqueles que estarão com sua candeia, com azeite, e não só o azeite na candeia, mas aquela reservazinha de azeite, que é o Espírito Santo morando dentro de nós, né? Nós vamos estar acesos ainda, vamos estar prudentes. Aqueles que estiverem prudentes, com sua reserva de azeite, como as virgens prudentes, e conservar o Espírito de Deus, por isso que a Bíblia diz, não apagues o Espírito de Deus, não extingues o Espírito de Deus, né? Então, ele é como uma chama, né? Que a gente o alimenta e ela fica acesa, ou a gente apaga ela quando a gente deixa de alimentar, como diz a palavra de Deus. Então, é mudança de mente, metanoia. Aqueles que têm a mente transformada serão aqueles que serão selados. E ao contrário, aqueles que aceitam tudo como normal, eles vão pensar como o anticristo pensa. Eles vão agir com a mão direita, né? Pensar é ideológico, é aceitar a ideologia do anticristo, é aceitar o sistema do mundo. E por isso que Paulo faz essa exortação. Não vos moldeis ao padrão desse mundo. Porque quando a gente se molda ao padrão desse mundo, a gente já aceitou a marca da besta, porque o sistema do anticristo já opera. Glória a Deus. Ainda sobre os 144 mil, a irmã Raquel, ela diz assim, o número 144 mil
é o resultado de 12 vezes 12, que dá 1000, simbolizando a plenitude. Todos os seguidores de Deus serão levados em segurança a Ele. Isso mesmo. Isso Glória a mesmo. Deus. O Deus trabalha esse número, né? 12, muito, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e é por isso que faz essa contagem das 12 tribos e de cada tribo 12.000, justamente para mostrar essa perfeição, essa totalidade do povo de Deus já na grande tribulação. Esse pessoal que vai passar para a grande tribulação. Esses nossos ouvintes são umas bênçãos, né, rapaz? Eles têm uns comentários que nos ajudam a fazer o programa, né? Isso mesmo. Obrigado pela colaboração de cada um. Verdade. Aí, irmã Tereza, ela diz: irmão Gildo, é muito bom ouvir vocês falar da palavra de Deus. Para mim, eu fico muito feliz em conhecer cada palavra que a Bíblia nos ensina. Obrigado, minha irmã, pelo seu comentário. E a irmã Raquel diz: eu estou usando o celular e a Bíblia. A Bíblia está nas minhas mãos e os meus olhos na Bíblia e no celular. Oh, glória a Deus. Glória a Nossa Deus. querida irmã Raquel de Deus. Bênção de Deus, que Deus abençoe sua vida, minha irmã. Chegou aqui também nossa querida irmã Luzia Alencar, no nome de Jesus. Pastor Jonas, 1h03, estamos concluindo o nosso programa, né? Então hoje a gente viu do capítulo 4 até o 6, que é a abertura dos 6 primeiros selos. Isso, falamos e a gente falou um pouquinho ainda aqui do selo de Deus, né, no capítulo 7, e um pouco do capítulo 8, que fala da abertura do 7º selo, que dá início ali ao período das trombetas, né? Verdade. Que aí eu já dei até um spoiler aqui, será o tema do nosso próximo programa, que é uma ira parcial de Deus sendo derramada. Então, gente, não perde o próximo programa, porque o assunto a cada dia vai ficando melhor. Quando fala do Apocalipse, né? Então a gente já passou aqui do período do início das dores, e a gente está entrando aqui no início da grande tribulação, com a abertura do 7º selo. Então hoje falamos sobre os anciões, os livros e os selos. Não foi, pastor João? Esse Isso assunto mesmo. de hoje da nossa série, o Apocalipse. E aí no capítulo 8, quando dá a abertura do 7º selo, que é o início da grande tribulação, Diácono Gil, pode deixar. Quando se dá o início da grande tribulação, observe que os servos de Deus estão selados para poder passar por esse período de grande aflição, a qual a palavra de Deus diz que Deus encurtou esse período, será um período curto da história, porque se Deus, por amor aos escolhidos, né, por amor aos salvos que vão passar por essa grande tribulação, Deus encurta esse período, porque se não fosse, né, os salvos que ainda estariam ali na grande tribulação, né, por amor a eles, Deus encurta, porque senão nenhuma carne sobreviveria àquele período tão tenebroso, que é o início da grande tribulação. Esse personagem, que é o anticristo, que se apresenta, ele vem com fúria para calar e silenciar a igreja. A gente vê isso na morte das 2 testemunhas lá na frente, que a gente vai estudar. Glória a Deus, chegamos ao final do nosso programa. Só nos resta agradecer a você que ficou conectado até o final com a gente, você que desde o começo está com a gente. Já são 1h05, nosso programa sempre é 1 hora de programa, 1h10. E vamos concluir, né, pastor Jonas? Só nos resta agradecer a cada um que ficou com a gente. Nosso irmão Nen Silva chegou aqui com a gente. Um abraço, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. O irmão Francisco Nunes diz: por favor, gostaria de convidar a todos que estão nessa live para participar do Filho de Sião. Amanhã, a partir das 19 horas, eu vou estar na direção, né? Vai estar na direção nosso querido diácono Francisco Nunes. E ficarei muito feliz em recebê-los todos. Vamos assistir nosso irmão Francisco Nunes, né? Lá no Filho de Sião, né? Você já pregou lá, não foi, pastor Jonas? Trouxe uma mensagem, saudação, né? uma oração lá no Filho de Sião, né? Tive uma participação com eles, a um grupo de oração, né? Que tem as suas orações do pôr do sol às sextas, e eles finalizam no sábado também, com sua oração de pôr do sol também, orando ali pelas famílias pastorais. É um trabalho de intercessão, né? Orando pelos líderes da igreja, pelas famílias pastorais, um trabalho muito bonito, que nossos queridos irmãos desempenham com a ajuda de pastores de vários campos, né? Várias regiões e estados,
e aí tem participação de obreiros, diáconos, diaconisas, de vários estados, então muito bom, e o trabalho que os irmãos fazem de intercessão, né? Acredito que a oração dos santos, ela pode muito em seus efeitos, como diz a palavra do Senhor. Amém, amém. Vamos orar, pastor Jonas, agradecer a Deus por mais um programa concluído, né? Vamos sim orar agradecendo, e agradecemos a todos que estiveram com a gente, você que chegou aí no finalzinho e se sentiu instigado, né, a conhecer mais do tema, você pode assistir na íntegra, né? Vai ficar salvo no Facebook. Quando a gente finalizar a live, a gente vai salvar ela e até compartilhar lá no nosso canal do YouTube. Ela fica salva também até para estudo, pesquisa sua, se você quiser se aprofundar no assunto. Fica à vontade em ir lá no O que a Bíblia diz podcast. O que a Bíblia diz podcast no YouTube. E se inscreve lá no nosso canal, compartilha, curte, né? E ativa o sininho, porque quando ele já colocar o programa, já fica salvo. Você no seu trabalho pode escutar, você pode assistir, fazer uma pesquisa, né, para um estudo bíblico e ser abençoado pelas lives que a gente tem feito semanais, né? É verdade. Nosso irmão Ney, ele disse, cheguei na hora do amém. Amém, meu irmão, mas nós vamos deixar compartilhado e você vai assistir. Um abraço para mim, nossa irmã Valesca Juvenal. Um abraço, minha irmã. Nosso programa vai ao ar todas as quinta-feiras, sempre a partir das 21 horas, né, pastor João? Nós estamos aqui falando do amor de Deus, com essa série sobre o livro do Apocalipse. Vamos orar, né? Isso mesmo, vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Deus eterno Pai, nós te agradecemos pelo final de mais uma live, pela tua graça e misericórdia, ter nos sustentado de pé, Senhor.